Bom dia, boa tarde, boa noite. Nós estamos fazendo a gravação para o dia 17 de maio de 2026. Essa é a Carmen Martos. Esse é o Gelson Vieira. E nós vamos falar sobre o capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. E antes da gente começar, o já famoso oração que a Carmen faz, que ela também coloca gravado para vocês ouvirem depois. Então saibam que a gente vai manter 20 minutos dessa nossa evangelho, né? E vamos estar tanto no Instagram quanto no YouTube. Os dois vamos tentar estar integral. E se vocês puderem dar um like no Instagram para a gente ajudar a fazer ao vivo, que é o nosso sonho. Nosso sonho? Nosso sonho de fazer de novo lives, que é tão mais interativo, né? É tão mais, sei lá, é bom. É bom fazer. A gente gostou muito. A gente fez mais de um ano ao vivo e há 6 meses mais ou menos a gente não pôde mais. Mas vamos lá, porque a gente está tentando sempre fazer com 20 minutos. Vamos lá então, vamos fechar os olhos. Bom, antes de qualquer coisa, traga um copo d'água. Se você quiser, você pode acender uma velinha. E essa velinha pode ser uma representação da luz, né? De tantos visitantes que nós estamos tendo na espiritualidade, mentores, que estão aqui presentes, principalmente quando você faz o evangelho no mesmo horário, semanalmente, no mesmo dia da semana, não é? Então, já que com tudo pronto, né, com a sua aguinha, vamos encontrar um lugar confortável e fechar os olhos, inspirando e expirando bem devagar, conscientemente. E vamos fazer essa oração juntos mentalmente. Senhor da vida, nesse momento em que abrimos o nosso coração para refletir sobre as Tuas verdades, pedimos humildemente para compreender o chamado da alma. Muitos são os chamados, poucos escolhidos. E por muito tempo acreditamos que os escolhidos seriam os mais perfeitos, os mais fortes, os mais sábios. Mas talvez, Pai, os escolhidos sejam apenas aqueles que disseram sim ao trabalho íntimo da própria transformação. Chamados, todos somos. Chamados pela dor que desperta, pelas perdas que quebram ilusões, pelos encontros que nos expandem, pelas crises que nos obrigam a olhar para dentro, chamados pela consciência, pela vida e muitas vezes pelo silêncio. Mas poucos escolhem atravessar verdadeiramente a própria sombra. Muitos querem a luz, mas poucos aceitam acender a lâmpada dentro de si. E talvez seja isso que tantos sábios tentaram nos ensinar. Santo Agostinho, por exemplo, dizia que Deus estava mais íntimo de nós do que nós mesmos. Mas quantas vezes buscamos fora aquilo que precisa nascer dentro? Jesus nunca chamou os perfeitos, chamou os disponíveis. Chamou pescadores, cansados, imperfeitos, aflitos. Chamou aqueles que estavam dispostos a deixar morrer a antiga versão de si mesmos. Porque ser escolhido talvez não seja um privilégio, mas uma responsabilidade espiritual. É aceitar o convite diário da consciência. É escolher o amor quando o orgulho quer vencer. É escolher o perdão quando a dor perde vingança. É escolher permanecer íntegro mesmo quando ninguém vê. É continuar caminhando mesmo sem compreender completamente o caminho. Pai, que nós sejamos apenas ouvintes da verdade
mas praticantes dela. Que não busquemos sinais extraordinários enquanto ignoramos os pequenos chamados silenciosos da vida. O chamado para servir, para amar, para reparar, para evoluir. E nos ajude a compreender que o verdadeiro escolhido não é aquele que se sente superior aos outros, mas aquele que permite que o teu amor transforme suas imperfeições em consciência. E se hoje ainda somos frágeis, hesitantes e tantas vezes distraídos espiritualmente, que ao menos não percamos a vontade sincera de despertar. Que cada experiência, cada encontro, cada desafio se torne um degrau na direção da luz. E assim é, e assim está feito. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos da luz, agora e na hora de nosso desenlace, que assim seja. Nossa, a oração foi muito linda, hein? Foi? Puxa vida, eu sempre me surpreendo, quer dizer, não me surpreendo mais, porque é sempre bom, né? Mas muito, muito, muito bom. Depois leiam com calma e reflitam sobre cada coisa. E hoje eu estava vendo essa questão aqui do capítulo, muitos os chamados, poucos os escolhidos, e o Evangelho tem essa característica, ele é super abrangente. Quando você lê alguma coisa, você descobre que ele expande. Então, como a Carmen falou, muitos os chamados, né? Poucos os escolhidos nesse sentido não de privilégio, mas aquele que escolhe o caminho reto. E hoje, fazendo essa reflexão e vendo alguns textos, né? Muitos os chamados, na verdade, são muitos os chamados que nós recebemos para servir. Está chamando toda hora. Poucos os escolhidos, poucos os chamados que nós recebemos, que nós escolhemos para seguir. Então, é o chamado de que quando a gente pode ajudar alguém, né? Então acontece alguma coisa, você está sendo chamado. E muitas vezes a pessoa, né, imagina um chamado, é aquela voz que ele ouve chamando pelo nome. Não é esse o chamado. Porque se o chamado fosse assim tão direto, quase que você não teria opção de escolher, né? Fui chamado, né? Fui quase que obrigado aí. Mas ele vem como uma intuição e também vem quando você começa a observar o mundo à sua volta e fala: aonde será que eu posso ser um instrumento de amor? Aonde eu posso estar disponível a isso? Porque se eu me puser disponível a isso, o universo vem chamar. Jesus vem nos chamar, né? Então ele vem trazer alguém que está precisando da nossa ajuda, alguém que está precisando que ser ouvido, alguém que está precisando das mais diversas coisas. E aí a gente tem esse sentimento que vai vir uma coisa formal. E tem uma passagem que Jesus com Pedro, que depois que Jesus se foi, Pedro numa oração pedindo para Jesus que ele desse trabalho para ele, precisava de muito de trabalho, né? E ele falou: então eu vou te mandar trabalho. E aí Pedro, muito animado, no dia seguinte chegou lá para trabalhar. A primeira coisa que ele ouve um tumulto lá fora e um ladrão tentando fugir da população que estava tentando linchá-lo. Bateu na porta de Pedro e disse: por favor, me ajude, eu quero me matar. Ele falou: nessa casa santificada, você não vai entrar, né? Isso aqui é um lugar de muito respeito. E aí seguiu o pobre coitado tentando fugir. Mais um pouquinho chegou uma mulher que estava sendo também perseguida. Ela era uma mulher de uma vida, né, não, né,
Difícil? Difícil, muito difícil, por sinal. E aí, não, tem vida gente que fácil, diz vida né? fácil. Não, vida muito difícil. E de novo ele falou, mas como? Nós estamos... E assim foi durante o dia. E aí no final do dia ele dizendo, puxa vida. Aí chegou Jesus de novo para ele. Ele falou, Jesus, você ia me mandar, né, um trabalho? Ele falou, mas eu te mandei. Todas essas pessoas são um trabalho para você. Elas não vêm dessa forma formal de alguém fazendo um chamado, você vai em algum lugar, alguém diz, filho, a sua missão é essa. A missão é a gente se tornar melhor. E o nosso chamado é aquilo que quando a gente percebe que está sendo chamado, que você pode ser instrumento de ajuda. Então você prestando atenção nisso, você vai ter uma escolha, e sempre escolha, você sabe, fala sempre de escolha, né? Então eu tenho uma decisão, né? Eu tenho uma escolha de fazer aquilo, e essas escolhas normalmente não são fáceis, né? Porque se a gente fizesse escolhas fáceis para nos melhorar sempre, todo mundo sairia muito bem, né? Você imagina, olha, isso aqui é muito fácil, isso aqui é fácil, prazeroso, é simples, é tudo isso, então todo mundo tinha que estar bem. Então esse é um polimento da alma. O diamante só fica tão bonito quanto ele fica porque a superfície dele, ela é toda polida de uma forma, vamos dizer, dolorosa, mas trazendo todo o esplendor. Da mesma forma nós somos, né? Polidos nessas escolhas que a gente faz, e é muito importante essa escolha. E se puder na hora da escolha usar o opa, use o opa. Alguém chega para fazer alguma coisa para você, eu coloquei aqui, quando podemos ajudar, é um chamado, né? Quando a gente pode ajudar, você já se perguntou, em uma situação, eu posso ajudar? Eu posso ajudar aquilo? Né? Tem alguém ali fazendo alguma coisa, eu posso ajudar, eu tenho tempo. Para onde eu estou indo? Eu posso chegar um pouquinho atrasado, sem problema, mas parar e ajudar, parar e fazer alguma coisa? Eu certamente posso, certamente aquele lugar que eu iria chegar, se eu chegasse um pouquinho atrasado, se não for comprometer, né? Lógico, se você está tendo que chegar lá porque você tem um compromisso, mas se você está planejando ir e de repente surgir alguma coisa e você ali se prontificar, faça assim, tenha essa avaliação. Dá opa, será que eu posso ajudar? Né? E aí, você quer falar alguma coisa? Eu tenho. E aí existe uma parábola que Jesus conta, que é esse rei que chama, vai ter uma festa, né, de casamento, e sempre o simbolismo antigo, a festa de casamento era tipo a união com o divino. Casamento do ser físico com o divino. Então, na antiguidade se usava muito a expressão esse casamento para dizer a união da pessoa com o divino. Então, Jesus falando que esse rei chamou para os casamentos. Tentou chamar todo mundo e, longa história curta, muita gente recusou. Né? Que são esses chamados que se recebe e se recusa. Eu tenho que trabalhar, estou muito cansado, eu não vou, não quero e tal. Não tenho roupa. Não tenho. E aí, o que aconteceu? No dia que lá está a cerimônia, uma das pessoas estava sem a veste nupcial, que é uma veste toda especial, que é um símbolo. A veste nupcial, antigamente, as pessoas muitas vezes teciam suas próprias roupas. Então era um trabalho, isso significava o trabalho que cada um faz no seu íntimo, né? Então ali não só a pessoa poderia chegar naquele local, mas ela também tinha que estar vestida com essa pureza de alma. E tudo isso simbolicamente. Tudo isso simbólico, essa pureza também, né? Para dizer, não, eu só vou conseguir quando eu for puro, santo. Não, é essa vontade imensa de acertar. Então, ele coloca que o nosso objetivo é a gente estar disposto a olhar para dentro, ver o que tem que ser feito, e como uma roupa a gente está olhando o que não está bom, né? Na roupinha a gente não olha para ver se a roupinha está bem pregadinha, se ela está bem passadinha, se não tem nada. Você está olhando, né? Está se olhando, dizendo, puxa vida, o que está aqui? É esse exercício, essa modo figurativo de dizer, olhe para si mesmo e veja como é que você está. Então esse capítulo todo
é prestar atenção nesses chamados. Jesus mesmo disse, né? Quando tive sede, me deste de beber; quando tive fome, me deste de comer; quando tive frio, me deste cobertura; quando estava sem casa, me deste abrigo. Aí alguém falou: mas onde que eu fiz isso com você? Eu nunca dei água para Jesus, para você, não. Aí ele disse: quando você faz por mais pequenino dos meus, é a mim que você faz. A gente tem uma ideia disso quando a gente olha uma mãe amorosa, em que ela sabe que alguém cuidou muito bem do filhinho dela, né? Foi, vamos dizer, no aniversário de criança, e alguém tomou todo o cuidado. A dona da festa foi lá e levou um suquinho bem nutritivo, depois cuidou para que todo mundo tivesse. Então todo aquele carinho feito pelo aquele filho, na verdade, estava fazendo para a própria mãe. Né? Tem até um ditado, né, que diz: quem adoça a boca de um filho meu, adoça também a minha boca. A minha? Eu nunca ouvi isso. Alguma coisa parecida com isso. Assim. Alguém sabe qual é? Um dia vocês vão responder ao devo ter vivo. dado uma modificada, mas é essa a ideia. Mas essa é a ideia. E a gente não consegue compreender como é que Jesus está em cada um, mas ele disse, quando você fizer para um menorzinho do meu, você está fazendo para mim. Então, assim, né, que nessa história da mãe, você consegue entender, e você também consegue entender, num extremo mais ou menos oposto, se você soubesse que aquela pessoa que você vai ajudar, ela é filho do presidente da empresa que você trabalha. Aí você diz: nossa, eu vou fazer muito bem para ele, porque o lá de cima vai saber, o chefe vai saber. Só que esse contexto agora é um pouquinho diferente. Você vai fazer de coração, porque Jesus, na sua imensa justiça, vai estar nos auxiliando. Então, tenha por essa opção, fazer o bem, faça a escolha. O chamado é diário, quase que diário. Se você olhar o seu dia, você vai ver e você dizer: como é que é esse chamado? É o chamado que eu tenho para sempre me tornar um ser humano melhor. E isso acontece a todo momento. E o fato é esse, né, que você falou, na verdade, né, na própria oração. Chamados temos sempre, né? Sempre estamos sendo chamados. E a responsabilidade das nossas escolhas é o que vai fazer a grande diferença. É a consciência interna, né? Esse posicionamento de saber o caminho que você quer tomar e o que você precisa transformar em você para que essas escolhas sejam mais conscientes a cada dia. É verdade. E nesse mesmo capítulo fala sobre a porta estreita e a porta larga. A porta estreita são aquelas opções que são muito menores que a opção do certo, né? Você, num sábado à noite, num dia à noite, você pode ter poucas opções de fazer a coisa certíssima, né? Tipo, deixa eu ver se alguém precisa da minha ajuda, deixa eu ver se um vizinho precisa de uma colaboração, são poucas, mas para fazer a coisa errada, são múltiplas, né? Então, da mesma forma, volta de novo a capacidade que nós temos de escolher. A gente, sabendo que as escolhas para fazer a coisa errada são enormes, os convites são imensos, mas para fazer o certo, muitas vezes requer de você uma disciplina, requer de você um altruísmo, você deixar de fazer um sacrifício pelo outro. Mas olha o nome da palavra: sacrifício, sacro ofício, o ofício sagrado. Então, né, esse é o convite. Nós estamos chegando no minuto 19, nós queremos parar no 20 para que a gente tenha uma conclusão. E aí, você tem uma última palavra para... Eu acho que a gente vai encerrar o nosso estudo hoje e talvez possamos fazer um videozinho extra com um autopasse. E assim vocês também têm acesso sem precisar correr lá no YouTube para a gente dar continuidade. Então, a gente pode fazer um autopasse e fazer um vídeo extra. Depois desses 20 minutinhos que a gente quer que termine com todo sentido. E, de novo, nós estamos plenos agora no Instagram e no YouTube, e a gente pede muito esse carinho de vocês, que a gente está doido para fazer. Então, pegam a sua água, bebam,
sabendo que essa é a sua medicina sagrada, e a gente se vê no próximo domingo e vai dar uma checadinha lá no Alto Passe. Tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus.